todos. Bom dia. Estes momentos de silêncio parecem únicos. Em boa verdade, cada um deles o é. Eu vou pedir para que acompanhem a leitura do livro Fonte Viva, de nosso Chico Xavier, cuja mensagem é de Emmanuel. E o título é Estás doente? E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Emmanuel comenta assim: todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam da cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva do interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas próprias forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, e a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Vamos unir os nossos pensamentos. E nós vamos orar em conjunto.
Pai nosso, Pai de todos nós, luz inextinguível em nossas vidas. Não te conhecíamos e enviaste-nos Jesus, o nosso Mestre. A ti nos dirigimos, Jesus, para agradecer todo o trabalho, as orientações, os exemplos que nos marcaram enquanto espíritos, estivéssemos ou não encarnados à altura da tua vinda à Terra, mas marcaste-nos a alma. E por mais que teimássemos ao longo do tempo, passados 2000 anos, aqui estamos reunidos em teu nome, buscando conhecer ainda mais, ou pelo menos as primeiras letras, e entendê-las para aplicar em nossas vidas. Eis o motivo da nossa reunião. Vir buscar-te, Senhor. Muitas vezes, os motivos que nos trazem a esta união são díspares, muito variados. Mas, em boa verdade, no final das contas, o caminho que conduz à verdade e, por consequência, à vida plena, está nos teus ensinos e exemplos, Jesus. Então, na paz deste momento, nós temos a plena convicção de que estás conosco, que a tua luz se expande e também nos envolve. Teus mensageiros, trabalhadores da espiritualidade, aqui vêm manifestar-se através das emoções, iluminando também com a tua presença a cada um de nós, nossos lares, nossos compromissos. Então é na alegria deste momento que, em paz, damos por iniciado o encontro desta manhã, sabendo que aquilo que de bom produzirmos será muito útil para nós, para quem conosco conviva e para muitos anônimos que são beneficiados pelo melhor que possamos dar esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença entre nós. Alguém está a vir à casa pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. Mais alguém? Desse lado não? É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Não, é a primeira vez que eu venho aqui nessa casa. Aqui? Então, muito bem. Seja bem-vinda, são todos bem-vindos. No final, alguma dúvida? Estamos disponíveis para conversar. Eu, contra mim, vou falar. Nós estamos a estudar o capítulo das preces e é interessante. Nós temos algumas ideias quando estamos a preparar o trabalho, buscamos alguma inspiração, mas depois abrimos aleatoriamente, eu não digo à sorte para não criar confusão, aleatoriamente uma mensagem profunda, a falar justamente daquilo que temos para conversar nesta manhã. Então, quando nós pensamos, né, que os nossos benfeitores estarão próximos, auxiliar aqui ou acolá, o trabalho já está feito. Nós, muitas vezes, não temos a noção dessa presença espiritual. E é nas dificuldades que nós nos apercebemos dessa presença. É muito marcante. Então, eu quero fazer logo este registro, né, que apesar daquilo que eu sei, daquilo que eu sei mesmo, não é que eu acredito que eu sei, apesar das inúmeras provas, é bom que continuemos a nos espantar com essa presença espiritual em nossas vidas. Se não nos apercebemos, fiquemos mais atentos e vamos nos aperceber. O tema de hoje é muitíssimo interessante. E temos falado nele várias vezes. Este é um período em que estamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o tema parece o mesmo. Mas ele é tão rico
porque ele fala daquilo que é fundamental na nossa vida, que é o nosso propósito no plano físico, para onde nós vamos e até perceber de onde é que nós viemos. Antes de entrarmos no tema, isto é só para você deixar assim mais, como direi, com reliados. Vamos fazer de forma simples a introspecção desta mensagem, que ela não está ipsi verbis, é de Joana de Ângeles, em que diz: regozijem-se todos com a mensagem de Jesus. Este é um apelo de Joana de Ângeles, que já o faz, deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz que proporciona. É deixar adentrar. Não é ficar pela superficialidade. Não é na fantasia dos nomes que muitas vezes vamos criando de forma rebuscada na nossa relação com Deus. Deixa adentrar. A vida é simples. A proposta do Cristo, ela é simples. Quando é que as portas dessa proposta de Jesus se tornam mais estreitas, ou seja, criamos mais ruído neste processo? É quando as nossas lentes estão a ver apenas, ou muito mais, as dificuldades do que os benefícios e as nossas possibilidades. Porque a proposta do Cristo é mesmo muito simples. E eu, como leio pensamentos, quando eu digo isto, volta e meia, isto é fácil de dizer. Mas deixem adentrar. Somos nós que muitas vezes não permitimos, com as nossas mágoas, com as nossas marcas que ainda não resolvemos. Mas isto é natural. Eu só tenho que fazer uma coisa. É ir resolvendo. Não é tudo da noite para o dia que nós resolvemos. É devagar, são as experiências da vida. Estarmos de olhos bem abertos para que nós entendamos quando Jesus fala daqueles que estão mortos, são aqueles que, no fundo, nossos irmãos e nós, em muitos momentos, em que adormecemos a nossa vontade de nos melhorarmos e em que focamos a nossa proposta de vida só nas dificuldades. Então pensemos nas nossas possibilidades. Deixar adentrar. Gente, é simples. Nós, muitas vezes, complicamos. Então vamos descomplicar. Está bem? Isso é fácil falar. Eu leio meus pensamentos. Isto é interessante. Não é? Muito interessante. Então, estamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e estamos na coletânea de preces espíritas. Retornamos com isto, para quem já tem estudado este capítulo. A forma nada vale. O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Simples assim, não há grandes voltas a dar. Eu quero transmitir o quê? Um processo de bastante libertação. Porque é aquilo que nos vem à mente. Nós vamos falar sobre essas comunicações que nós fazemos com a espiritualidade no que respeita às aflições da vida. E pode parecer pueril, ou então, para muita gente, e às vezes eu escuto estas coisas, assusta-me, não é? Comunicações difíceis, não entendemos o que está escrito, são coisas complexas para fazer na vida. Deixemos também disso. Observemos que as mensagens espirituais, elas vêm para nos mostrar um caminho, é um rumo. Então, de cada vez que eu mesmo coloco pequenos empecilhos, eu dificulto essa comunicação espiritual para com a minha própria vida. Ora, então, quando falamos em simplicidade, falamos em conhecer Deus. Por quê? Por que é preciso conhecer Deus? Porque se eu estou a falar, né, da coletânea de preces, se vamos falar sobre como orar, e estamos no tema nas aflições da vida, eu vou orar para alguma coisa que eu não entendo? Devo refletir, pensar, mas o que é que me estrutura para fazer isto? Eu outro dia estava a conversar com um dos meus filhos. Eu tenho um certo gosto em dizer isto nos meus filhos, é um prazer. Porque havia uma notícia sobre agora estarmos com dúvidas sobre algumas questões que se colocam em causa, sobre o Big Bang, que é o início da vida no universo, que até vamos compreendendo que nós nem entendemos a própria proposta.
do Big Bang. E qual é a grande dúvida que se lança por aí fora? Tudo bem, muita gente aceitou a teoria do Big Bang, começa tudo numa explosão e que vem do nada. E na doutrina espírita há um axioma, ou pelo menos um axioma que é levantado e trazido por Allan Kardec à tona, que é do nada, nada surge. Do nada, nada pode surgir. Então nós começamos a olhar as mentes brilhantes e muito trabalhadoras, a tentar descobrir o início da nossa vida. E agora a pergunta que a própria ciência faz é, espera aí, nós estamos a entender como é que o processo de magnetismo, de impulso funciona. Espera aí, mas se há uma explosão, é porque havia uma tensão. Se havia uma tensão, era sobre o quê? Que energia era essa? Ou seja, a pergunta é, e o antes? Então, antes do início. Então, na conversa com os nossos filhos é muito interessante. Por quê? Porque eles têm umas dificuldades que nós também temos, que é saber pensar no eterno, para trás e para frente. Isto pode parecer estranho, mas a gente chega lá. Né? O eterno, para trás e para frente. Por quê? Porque nós somos seres limitados. Nós pensamos a partir de um ponto, e enquanto encarnados, pensamos num ponto final. Hoje, nós conseguimos perceber, enquanto espíritos encarnados, que já temos alguma lucidez, que a vida pode ser eterna. Eu já consigo conceber isto. Agora, o início ainda nos é difícil. E quando a espiritualidade diz que Deus é eterno, ou seja, não tem princípio e não tem fim, para nós não é fácil e é compreensível. Então a conversa vai se desenrolando, e chega um momento, imaginem, que já estamos a falar de Jesus. E Jesus cura, e na conversa, muito interessante, cura cegos de diversas formas. Numas impõe a mão, impõe as mãos. E, pura e simplesmente, até pergunta para o cego, o que quereis? Que eu veja é a resposta. Seja feita a vontade do Pai. Vejas. Então, impõe as mãos. No outro momento, junta saliva ao pó da terra, aplica nos olhos e o que é que ele faz? Impõe novamente as mãos e a pessoa passa a ver. Noutra, pura e simplesmente, impõe as mãos e a coisa funciona. Ora, e nós começamos a pensar, então, peraí, os milagres de Jesus vêm nos trazer uma informação que, em boa verdade, nós não mergulhamos ainda nela, nem a ciência. Por quê? Porque são milagres. Será que foi verdade? Será que não foi? Por aí fora. Ora, conhecendo a doutrina espírita, não são milagres. São leis da natureza, aplicadas por quem sabe aplicá-las. Mas o mais interessante é que a conversa continua e chega ao ponto da grande referência de Jesus. Por que vos espanteis? Ou vos espantais? Vós podeis fazer isto e muito mais. Vós sois deuses. Aí começamos a compreender a frase muito profunda de que Deus está íncito em nós e que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ultrapassamos a forma física e começamos a pensar no quê? No nosso potencial. Enquanto espíritos, que agora estamos a vestir um corpo temporariamente. Ora, isto começa a dar uma dimensão de Deus, tanto no grande poder que nós desconhecemos, mas que Jesus afirma, e bem, que nós podemos fazer tudo isto e muito mais. Olha o poder que nós temos enquanto pessoas, enquanto espíritos, enquanto filhos de Deus. Eu posso não ser dono do mundo, mas sou filho do dono do mundo. Olha a minha responsabilidade. Eu sou filho direto como Jesus. E isso não diminui Jesus. Filhos de um mesmo Pai. Ora, então eu começo a perceber que há algo exterior, mas também interior, que nos liga a Deus. A partir daí, gente, pois a conversa lá andou e por aí fora, coisas do mundo, mas a gente começa a pensar, é preciso perquirir o nosso íntimo sobre Deus, da força que nós temos em nós próprios nessa comunicação com o Pai. Porque senão eu vou fazer preces, muitas vezes sem a dinâmica e a força do saber que Deus existe e que há uma lei. E que nós estamos profundamente mergulhados nessa providência divina.
A partir daí as preces podem ter uma outra relação, uma outra, eu vou chamar, uma outra comunicabilidade com o alto. Reparem nisto. Perdoem-me, porque eu sei que volta e meia nós criamos esse tipo de conceitos. Olhem o termo simplicidade voltando ao processo. Eu não preciso de nomenclaturas de espíritos. Eu não preciso de mesinhas, eu não preciso de resinhas, eu não preciso lançar não sei o que aos ombros na água corrente. Gente, tudo isto são mecanismos psicológicos que nós encontramos para reforçar aquilo que nós aparentemente acreditamos ser uma realidade. Vivemos muitas vezes na fantasia, na nossa relação direta com o Pai e com os nossos benfeitores espirituais, sem precisar trabalhar hierarquias, grupos e por aí fora. A vida é simples. A nossa comunicação ela é absolutamente emocional, carreada de racionalidade e entendimento. Então é neste clima de percepção de simplicidade, ou seja, vamos estudar o que Allan Kardec fala sobre as preces, sobre como orar, mas de maneira absolutamente franca. É comum nós ainda encontrarmos e respeitamos isto. Eu vou ler a prece que Allan Kardec orientou para fazer aquilo. Tudo bem, desde que seja também para nós uma orientação e não uma coisa pragmática a dizer que para orarmos são com estas palavras. Porque, como acabamos de ver atrás, não são precisas muitas palavras. O que nós vamos estudar é conceitos e valores que precisamos apreender a colocar no nosso íntimo para depois comunicarmos de uma certa forma emocional, que pode ser verbalizada ou não, mas que, acima de tudo, deve ser simples. Então, vamos falar sobre os nossos conceitos para as aflições da vida e como buscar a prece. Reparem, eu faço questão disto. Esta foi muito boa. Nós temos todos várias experiências destas. Mas dentro disto que está proposto para o estudo da manhã, e a oração da fé salvará o doente. Okay? Salvar não é ter uma vida agora porque eu ia para o inferno ou porque no dia do juízo final eu não ia acordar. Nada disto. Salvar é progredir. Nós estamos vivos quando progredimos, quando buscamos a essência da vida mais plena, né? Então, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Ou seja, você comunica, ou nós comunicamos, quer a favor de terceiros ou a nós próprios. E essa comunicação se vai dar, mas com fé, com confiança. Mas para que eu tenha fé ou confiança é preciso que eu saiba. E por isso este estudo de Deus é extremamente importante para que nós, nas aflições da vida, quando formos fazer a nossa prece, tenhamos primeiro uma estrutura de valores. Vamos a isto? Tudo bem? Ok? Então vamos trabalhar ou não? Pronto, até agora. Está bem? Até agora é só preparação. Nas aflições da vida. Prefácio. Lembras para que serve o prefácio? Que Allan Kardec coloca? Sintonizar com as mensagens do Evangelho. Com as mensagens de Jesus. Com valores, né? Com conceitos. Ele faz este prefácio, lembrando que vamos ler o prefácio e depois a prece não é preciso explicar muito. Ela já estará explicada no prefácio. Então, valores. Podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode conceder, quando tenham um fim útil e sério. Um conceito comum, aliás, vamos falar de vários conceitos, está bem? É que Deus não se interessa pelas nossas coisas mais comezinhas do mundo, portanto a materialidade eu não posso pedir a Deus. Erro. Posso. Eu sou pai, muitos de nós aqui somos pais, filhos somos todos, e quando nós
nos relacionamos em família, nós falamos só dos nossos problemas emocionais ou eventualmente dificuldades e necessidades também que tenhamos materiais? Ambos. Não é? Então, porque é que o meu pai, que a tudo vê, a tudo provê, não me escutaria? É simples assim. Não precisa discorrer muito mais. É simples, não tem aqui nenhuma barreira. Não é? Agora, desde que esses nossos pedidos tenham um fim útil e sério. Se eu pedir alguma coisa para o meu pai ou para a minha mãe que não seja sequer razoável, pensa um pouco melhor, depois falamos. Atenção, isto porque julgando, Deus, com a sabedoria que tem, dá-nos aquilo que nós necessitamos realmente. Não é? Então nós, enquanto pais, também podemos pensar, antes de dar alguma coisa, se também terá um fim útil e sério. Ou seja, está aqui uma perspectiva para que nós, enquanto pais, também pensemos. Ora, então, coisas simples, materiais, também Deus interfere, a espiritualidade interfere? Interfere. Eu podia vos citar inúmeros casos, cada um de nós tem os seus. Eu posso dizer que eu poderia escrever um livro, cada um de nós também. Não é? Allan Kardec continua. Mas como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mau do que desejamos. Okay? Às vezes estamos a pedir coisas que não são adequadas. Okay? Tudo isto nós já sabemos, portanto vamos passar à frente. Não é? Se um filho meu quiser lidar com, por exemplo, com um produto cortante, né? E ele não tiver a idade apropriada, eu não lhe vou dar uma faca, certo? Eu não dou uma faca para uma criança. 3, 4, 5, 6 anos. Tudo bem? Tão simples quanto isto. Podemos materializar esta informação de diversas formas, mas é necessário que nos apercebamos disto. Nosso ponto de vista, como ele só vê o hoje, não vê o amanhã, pede coisas para agora que podem nos ser prejudiciais. Deus, que vê muito melhor do que nós, e que só o nosso bem quer, isto é importante perceber, Deus só quer o nosso bem, a gente já vai falar um pouco sobre isso, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Simples assim. Detalhe. Isto, pensar, Deus só quer o nosso bem, é estruturante. Eu estou sob a providência divina, que é o conjunto das leis em que estou inserido. Até aqui tudo bem, sim, nada que não saibamos, mas são questões emocionais. Se eu sei que Deus só quer o meu bem, quando eu começo a me vitimizar diante dos problemas que me surgem, através do queixume, das reclamações e por aí fora, eu verdadeiramente não estou em oração, eu não estou em ligação com Deus. Por quê? Porque eu não estou a ter o ponto de vista amplo que Deus tem sobre a nossa vida. Ora, nós somos espíritas. Sendo espíritas, nós temos uma responsabilidade acrescida. Eu posso pensar só neste momento, posso. Mas diante das dificuldades eu vou procurar abranger o conhecimento, ou ampliar a minha estrutura emocional sobre o facto em si, para que eu relativize o problema. Não é diminuindo, é colocando na sua dimensão diante de um período temporal bem maior e com outras circunstâncias que eu não me recordo. Tudo bem? Simples assim? Ok. Aproveita agora, está bem? Ora, estruturados num conceito destes, eu, se não sentir que aquilo que chega tem um bem para me proporcionar em termos espirituais, então significa que eu ainda não entendi o processo. Ficou mais simples? Ficou, né? Ok? O que é que eu tenho que fazer quando eu estiver a reclamar, a dizer que aquilo não é meu, Deus enganou-se na namorada, ele trocou o espírito, alguém trocou as fichas lá em cima? Parar, sim. Boa. Essa é a melhor parte. Para. Isso. Boa. Silenciar. Deixa eu fazer... Continua com o pensamento, não esqueça. Silêncio psíquico, mental. Aclimatar o pensamento à harmonia. Tá bem? Esse é o silêncio que se fala. Parar, silenciar. E dizer, olhar à sua volta, realmente
o contexto em que está, Uhum. de onde vem, onde está e para onde vai. Porque assim percebe o que foi, Uhum. não é? Ok. E é para isso que nós estamos aqui, exatamente, para tentar, porque não nos lembramos, mas tentar perceber que estamos aqui em provas para resolver situações do pretérito. Não é? Do pretérito do presente. Ok. É esta harmonização que é necessária diante de algum problema. Mas nós conseguimos fazer isto assim, eu vou dizer um termo, não sei se é muito conhecido, de chofre. Sim, imediato. Não. Por quê? Porque nós ainda estamos num padrão do homem velho. Chega-nos uma notícia, um problema, a primeira coisa é o embate do processo. É o meu eu de agora. Depois é que é preciso parar, fazer silêncio, perceber e harmonizarmos-nos diante do problema que existe. Ele não deixa de existir, ele precisa ser resolvido. E esta força interior, para os resolver, adquirimos através dessa sapiência. Detalhe, nós estamos a caminhar. Ninguém se recrimine ou se magoe por não ter feito isso ou por não estar a fazer agora. Só dê um tempo a si próprio para começar a fazer, se ainda não o faz, e reforçar a ideia de que eu estou certo quando eu assim o faço. Tudo bem? É interessante, porque esta reflexão nos coloca de forma mais harmoniosa diante das situações, e quem está a ver de fora até pode pensar, olha, é insensível, não quer saber e por aí fora. Mas é aí que nós vamos verdadeiramente colaborar, em dois planos. No material, porque teremos boas intuições, e no espiritual, porque não estaremos a sobrecarregar todo o ambiente com cargas negativas. Até aplicando cargas positivas, emocionais, nós estamos a trabalhar efetivamente para que as coisas se acalmem, se resolvam. Aquelas que têm que ser resolvidas e podem ser resolvidas, mas a nossa mansuetude interior pelo conhecimento, pela estrutura, enquanto conhecimento, eu não vou dizer só espírita, conhecimento geral, mas o espírita dá-nos esta confiança, nós estaremos em condições muito boas para manter o quê? A nossa saúde. Repararam na lição. Eu posso tomar todos os medicamentos do mundo, mas se eu não me harmonizar, eu continuarei doente. Sabe a ideia? E com detalhe, se vier um problema, e eu viver no queixume, nas reclamações e por aí fora, o meu corpo tem uma capacidade de resistência até de 0 a 10, por exemplo, tem a 4, eu até posso ir ao limite, 4, tudo bem. Não cheguei a adoecer fisicamente, mas estarei mais frágil para as próximas. Então a cura é muito interessante. A profilaxia é do espírito. Está bem? Então vamos lá. Podemos? Se não nos é concedido o que pedimos, não nos entreguemos ao desânimo. Pensemos ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportado. Okay? A ideia é que nós temos questões do passado, embora permitam dizer isto, certa feita Chico Xavier disse assim, de forma leve, bem-humorada. Estava assim o público todo a ouvi-lo e havia jovens que colocavam umas questões e ele diz a sorrir, isto é interessante, ele diz a sorrir: não penseis que os problemas de hoje são problemas que estamos a ver hoje, são problemas das outras encarnações. E ele a sorrir diz: nós ainda estamos a resolver as de agora. Felizes daqueles que já estão a resolver as do passado. Ok? E isto é um aprendizado. Atenção que isto está escrito no Evangelho, está escrito no Livro dos Espíritos, mas dito pela experiência terrena de Chico. É interessante ver a sua ligação espiritual a dizer-nos as mesmas coisas de forma simples e harmoniosa. Não é? Então, se eu conseguir perceber isto, eu percebi Deus, aí eu vou à coluna dorsal da estrutura de conhecimento da doutrina espírita. Lei de progresso através da reencarnação. Lei de progresso através da reencarnação. Ou seja, muitas experiências na Terra, muitas necessidades criadas, muitas possibilidades aproveitadas, desenvolvimento.
Então, se hoje eu tenho ou uma prova, que posso pedi-la, também pode ser imposta, posso pedi-la para que eu me desenvolva nesta ou naquela área, ou até uma expiação. Algo que realmente necessito para gravar em minha alma os efeitos de um ato anterior que eu tenha causado e prejudicado outros, e esses efeitos, tocando o meu coração, não me permitirão ser insensível no futuro, ou, quiçá, no presente. Tudo bem? Então, chega uma dificuldade, eu já estou a trabalhar não só emocionalmente, eu desejo não reclamar e por aí fora, mas tenho uma estrutura racional para enquadrar a dificuldade em que vivo, de maneira a lançar luz sobre ela. Tudo bem? O que é que acontece connosco? Nós falamos sobre estas coisas, né? E estamos num ambiente preparado, espiritual, e permitam-me dizer isto, não é nenhuma pretensão, nada disso, nem é orgulho, não, é um facto de grande responsabilidade para todos nós. Reparem, nós saímos de casa nesta manhã. Saímos. Viemos para uma casa espírita. Pensem nisto. Viemos falar sobre coisas da espiritualidade. Já nos coloca num patamar de responsabilidade muito grande. Eu não vou dizer superior aos outros, mas muito grande. Por quê? Porque nós estamos mergulhados num plano físico, com comunicação direta, racional, com a espiritualidade superior. Então, tudo o que eu fizer do lado de cá, eu sei que não estou sozinho e estarei a investir ou não no meu desenvolvimento. É muito simples. Então, só este patamar que nós estamos a tratar disto já nos coloca, aliás, só o facto de estarmos aqui já nos coloca nesse patamar de responsabilidade. A partir daí, tendo esta consciência de que somos espíritas e sabemos estas coisas, nós iremos aplicar a questão da expiação, das provas, nas dificuldades que temos no dia a dia. Reitero, respeitemo-nos nas nossas dores e dificuldades. Não nos violentemos, não nos siliciemos por julgar que já deveríamos fazer. É facto que, com o que sabemos, já podemos fazer. Mas vamos fazê-lo. E se não fazemos ainda, tudo bem. É errando, é na experiência em que se erra, se acerta. Vamos é procurar acertar mais. Está bem? Ou seja, não pensem que a espiritualidade, quando diz isto, e neste caso Allan Kardec, ele é o porta-voz da espiritualidade nesses conhecimentos, ele não está a colocar o dedo sobre a nossa vida, a apontar o dedo, ele não está a fazer isto. Está a dizer, este é o caminho. Está bem? E porquê que eu estou a dizer isto? Porque eu leio pensamentos. Nós viajamos nos nossos problemas e endeusamos os nossos problemas. Nós os colocamos muitas vezes superiores aos dos outros. E não são. Agora, muitas vezes são aparentemente superiores às nossas forças. Alguém reencarna sem um projeto de melhorar-se e abandonado? Todos nós reencarnamos com um projeto de nos melhorarmos e estamos sempre acompanhados. Isto não é uma ideia, é um facto. Não é? Então, resignação. Não é sujeição. Às vezes nós dizemos assim, isto aconteceu-me assim porque Deus quer. Parece bom, não parece? Não parece? A pessoa aceitou. Não. Atenção, eu não estou a ler a emoção da pessoa. Mas reparem na frase. Porque Deus quer, ou seja, não tem responsabilidade nenhuma. Isto está a acontecer comigo porque Deus quis. Eu conheço algumas religiões que dizem Deus põe o dedo na pessoa, escolhe e diz qual será a sua prova e o seu destino. Mas, gente, isto tem muito azar, volta e meia, não é? E vou-te dizer, eu não gostaria que fosse assim, e sei que não é. Está bem? Okay? Então esta lucidez permite-nos viver sem sujeição, mas com resignação. E podemos usar um outro termo, que esse, Jesus é o exemplo maior. Abnegação. Palavra difícil, que estudamos pouco, é facto. É negar-se, negar os seus próprios direitos, muitas vezes, os seus próprios interesses, em prol de um bem maior. Eu poderia viajar, eu tenho que ser livre, eu tenho que ser feliz. Eu tenho compromissos.
E são esses compromissos que nos fazem crescer. Não são as nossas facilidades que nos fazem crescer. São os compromissos. Nós crescemos enquanto pessoas. Enquanto filhos de Deus. Imaginem que nós temos uma grande família e nós temos uns filhos que não querem fazer nada. É tudo uma festa, uma alegria e por aí fora. E outros que trabalham, que se dedicam, se esforçam e por aí fora. E o que é que nós vamos pensar? Que os amamos de forma diferente? Não. Amamos todos da mesma forma. Amamos-nos todos. Mas estamos a ver que uns estão a aproveitar a oportunidade e outros estão a se aproveitar da oportunidade. Está bem? Então, a abnegação não é nenhuma diminuição de nós próprios. É o contrário. Jesus diz assim: o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Jesus não tinha o direito de ter um espaço para ele, um lar, não é? Até principesco, se eu quisesse, tinha. Mas ele veio com um objetivo. E o objetivo dele passava por uma abnegação plena para servir. Okay? Vamos lá. Diante destes valores, e aqui é que é o mote disto, né? Falava no início, eu reitero isto muitas vezes, que é a prece não é para ser decorada, nem para estar ali a ler e vou fazer a prece assim. Não é para fazer. Mas em dado momento eu sinto que eu devo fazer, faça. Não tem problema nenhum. Mas no tempo abrace os valores e converse com Deus sem ter necessidade de uma cábula. Amigos como Dante, depois disto? Sim. Sim? Certeza? Vamos lá. Então, como é, depois de saber estas coisas, pelas bem interiorizadas, ter feito a tal paragem, o tal silêncio interior, já refleti, né? Apliquei estes valores sobre esta aflição, seja ela qual for, agora vamos orar. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te de escutar, benevolente, a súplica que neste momento te dirijo. Eu já sei que Deus é bom, sei que Ele vê as nossas misérias todas. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Simples assim. Eu conheço o conhecimento de Deus. Portanto, o meu pedido vai nisto, né? Se for conveniente, a vontade de Deus, que é fazer o nosso bem. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Resignação. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me. E eu me submeto sem me queixar. Estou a dialogar com Deus e a falar dos meus valores em relação a Ele e em relação à vida. Faze que, por isso, nenhum desânimo me assalte e que nem a minha fé e nem a minha resignação sofram qualquer abalo. E aí formulo o pedido. O que te peço é isto. Simples assim. Mas eu consigo fazer uma prece simples assim, honesta, se quando eu disser seja feita a tua vontade, eu sinta que seja feita a tua vontade. Sei que me queres sempre o bem. Eu, ao dizer isto, cá entre nós, convém que eu sinta o que eu estou a dizer. Okay? Por isso é coletânea de preces espíritas, orientadoras sobre a nossa forma de dialogar e conversar com Deus, estruturados em valores, conhecimentos. Tudo bem? Posso? Se alguém quiser formular um pedido depois disto, pode fazer. Está bem? Okay? Isso é tão interessante, não é? Nós pedirmos alguma coisa a Deus com esta estrutura emocional, sabendo que tudo está certo, no lugar certo, no tempo certo, e estamos a declarar o nosso desejo. Isto é maravilhoso. É tão tocante. Repetirei a passagem de Francisco Cândido Xavier, em Nova Iorque, quando ele estava prestes a dormir na rua. Não vou contar a história toda, mas a prece de Francisco, ou de Chico Xavier, foi mais ou menos nestes moldes. Senhor, se te apraz,
seja feita a tua vontade. Se te apraz que eu durma na rua ao relento e com frio, assim o farei, e aceito. Entretanto, saiba, meu Pai, que essa não é a minha vontade. Honestidade. Aceito aquilo que me venha, mas sou honesto com meu Pai. Estás a me dar isto, mas eu quero dizer que eu preferia outra coisa. Simples assim. Isto, precisava mais alguma coisa? Está em paz com aquilo que aconteça e feliz também com aquilo que porventura venha a receber. Até vou-vos dizer o final da história, em que salta uma senhora, uma limusine, e diz, és tu. E o Chico não falava inglês, né? Não percebia nada, e a senhora lá acaba por lhe transmitir que ela vinha no carro a pensar que ela ia ajudar ao primeiro mendigo que ela encontrasse. E ele disse, olha, passei por mendigo. Não é? Ele disse, vou ajudar o primeiro mendigo que encontrasse. E foi ele. Então, deu-lhe de comer, porque ele estava cheio de fome, não tinha para onde ir. Pagou-lhe a renda lá pagou-lhe a hospedagem, obrigado. E pronto. Ou seja, Deus entendeu que ele estava a aceitar o que lhe estava muito próximo, mas levou-lhe o auxílio que ele merecia e que ele pediu honestamente. É interessante, e de forma humilde. Né? Então, são inúmeras histórias. Eu muitas vezes tenho tentação de contar uma que se passou comigo, mas tenho relutado. Um dia vou-vos contar, está bem? Um dia vou-vos contar. Mas aí tem que vir aos domingos. Muito bem, então nós já pedimos diante das aflições da vida. Compreendi todo o processo e formulo o meu pedido de forma serena e tranquila. Agora, ação de graças por um favor obtido. Espera aí, se eu pedi... Isto é muito curioso. O que a gente faz muitas vezes? Vai sair, entra no carro, faz uma prece, pedindo proteção aos outros condutores, a nós também, que estejamos pacificados e que mantenhamos a vigilância durante a condução. Estamos muito bem. Aí vamos daqui, viajamos mais perto ou mais longe, não importa, ou no final do dia chegamos em casa e desligamos o carro e entramos em casa. Não correu como eu havia pedido? Correu. Então o que é que me custa agradecer? Não é? Nós temos muitas vezes esse esquecimento. Tá bem? Então, ação de graças por um favor obtido. Ele pediu, ele formulou o que ele pediu e obteve. Então vamos lá. Mais uma vez, Allan Kardec vem nos colocar a preparação até para agradecer. Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. Saí de casa, voltei para casa. Se eu não voltasse para casa, ou se tivesse algum embaraço tão grande, poderia mudar todo o meu destino. Okay? O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Atenção que este slide podia dar cheio, mas esta frase é interessantíssima. Livros de autoajuda, motivadores e por aí fora, toda a gente fala nisto. Mas o facto é que Jesus veio justamente para que nós olhássemos para o nosso potencial, ensinou-nos, mostrou-nos o que era capaz e disse, lembra-se? Vós sois deuses. Então vamos olhar para o nosso potencial do bem e não fixar a nossa vida no problema, e sim no que nós podemos fazer diante do problema. Porque os problemas são os desafios que a vida nos coloca. Está dentro da providência divina. Detalhe, estamos encarnados, não estamos? Eu vou-vos contar um segredo que vocês não se lembram. Antes de encarnarmos, nós fizemos um compromisso de virmos à Terra e nos melhorarmos. E pedimos alguns problemas. E mesmo que não os tenhamos pedido em grande quantidade, todos nós sabíamos os desafios que a Terra nos coloca. E quando mergulhamos cá, esquecemos esses pedidos. Entretanto, eu vou mudar o termo. Nós arquivamos. Não nos esquecemos.
Muitas vezes a nossa consciência nos cobra determinados comportamentos ou nos chama a atenção para alguns enganos porque nós sabemos. Está na nossa consciência. Então nós chegamos aqui embaixo e queremos viver de forma, eu vou dizer assim, lisa, sem nenhuma aresta por resolver. Nós queremos tudo da nossa maneira. Como é que se diz em Portugal? Eu quero sol na eira, Chuva no Naval. e chuva no naval. No Naval. Ok? Quero água no naval e quero sol na eira. A eira está muito bonita, quero lá sol. Ou seja, eu quero tudo à minha maneira. Não vai acontecer. Lamento. Não lamento nada, é verdade. Não vai acontecer, embora tudo seja positivo para nós. Mas nós queixamos-nos com muita facilidade. Então, não nos esqueçamos do bem de cada momento. Repararam naquilo que eu disse agora há pouco. Nós saímos de nossa casa e tomamos a opção de vir falar sobre as coisas da espiritualidade. Estamos mergulhados na carne e saímos de casa. Isso é um grande bem. Nós só reparamos que isso é um grande bem quando, achacados por uma depressão, nós nem queremos sair de casa. Atingidos por uma questão física de saúde, em que não nos conseguimos locomover. Então aí nós, é tão bom quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo outro. Mas quando eu fazia aquilo outro, eu não tinha consciência de que era um grande bem. Okay? Atenção, nós estamos a falar isto porque somos perfeitos. Não, estamos todos no mesmo barco, gente. É o nosso dia a dia. Há momentos em que são laivos, em que nós nos recordamos dessas bênçãos e parece que a saúde se renova. Um bom pensamento, o nosso olhar brilha. E esse é o alimento que estamos a buscar diante de Deus. Boas emoções, bons sentimentos. Né? Então, como o homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se de que o aflige, não fazer o tal silêncio. Então, vamos continuar com o conceito que Allan Kardec orienta. Né? Se registássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos, com frequência, espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Facto. Se eu parar para pensar nos benefícios de cada dia, somos muito devedores. Está bem? Porque mergulhar na terra não é um favor para Deus. Eu venho para a terra porque eu tenho uma grande missão. Eu vou salvar o mundo. Isso é até aos 16 anos. Né? Eu vou mudar isto tudo. Não. Nós estamos na terra por misericórdia. Não é propriamente que nós mereçamos, mas necessitamos. E é tão bom ter esta oportunidade de reencarnar. Por maiores sejam as dificuldades, nós estamos reencarnados. Para quem gosta de estudar e fazer leituras, e eu aconselho que todos gostem e façam leituras, há várias passagens que nos vêm à memória, e uma delas é tão interessante que é a mãe de André Luiz, personagem bastante conhecida. A mãe de André Luiz, ela vai reencarnar. E vai reencarnar e vai ter como filhos o anterior marido e duas jovens que se amantizaram com ele. E André Luiz, então, mãe, a senhora, este anjo luminoso, vai à terra e vai ficar com estas três criaturas. Ele falava mais mal era das duas jovens. E a mãe disse, são nossos irmãos e irmãs. Eu vou acolhê-los no coração. Não gostas disso? Interessante. Né? Esta alma, né, a mãe de André Luiz, vem e vai enfrentar uma série de dificuldades. Por quê? Porque são espíritos ainda adormecidos nos valores. Ela vai precisar educá-los com muito amor, mas os valores deles ainda estão lá. Ela vai recolhê-los de zonas difíceis. Mas reparem o toque aqui. Ela estará reencarnada no plano físico diretamente com aqueles que ela quer auxiliar. Se assim não for, ela estaria na espiritualidade, procurando inspirar, que dificilmente conseguiria fazer, dado o padrão vibratório daqueles três irmãos, e nesse caso as duas irmãs, né, que estariam reencarnados. Ora, qual a melhor forma que ela encontrou de os auxiliar? Sendo mãe, educando, acompanhando, fisicamente, falando, dando exemplo. Então, estar reencarnado
é uma bênção, porque nos permite fazer aquilo que desejamos fazer muitas vezes na espiritualidade e até receber o auxílio direto através das experiências, às vezes não tão confortáveis para o nosso espírito, para que nós nos melhoremos. Então é um acréscimo de misericórdia a oportunidade de nos relacionarmos socialmente e irmos ajustando as nossas emoções através do processo educativo, reeducativo num seio familiar, que nem sempre nos é muito favorável, ou pelo menos é contrário àquilo que nós desejamos. Então estar reencarnado é, por si só, uma enorme bênção que devemos agradecer constantemente. Detalhe. Então o importante é estar reencarnado? Não. O importante é estar vivo enquanto reencarnado. No conceito de Jesus. Tudo bem? Para não pensar, então eu vou querer me manter na Terra. Não é isso, gente. Nós queremos nos manter na Terra para o trabalho que viemos realizar. Está bem? Só fiz este parênteses porque eu leio pensamentos. Está bem? Esqueçam disso. Okay? Então, vamos pensar, até neste, só para começar. Ou seja, nós não é que devemos agradecer, nós devemos ser gratos. Ser, não é estar. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, recordemos em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e os agradeçamos. Desde que eu saio e chego, tudo me foi benéfico, até as dificuldades. Porque, conhecendo Deus, eu soube ultrapassá-las. E se não soube ultrapassá-las, o que é que eu faço? Reconheço diante de Deus que podia ter agido de outra forma, peço-lhe ânimo para retificar o que é possível retificar e vigilância para não voltar a falhar. Estou em comunicação com Deus. E isto, sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Quando é que eu tenho um movimento espontâneo dessa gratidão? Que estado é que eu preciso estar para o fazer? Pacificada. Sim. Num estado de consciência. Eu preciso ter as minhas emoções no patamar da gratidão. Para que ele seja espontâneo. Mas se eu fizer isto quando eu for adormecer, é excelente. Mas quando tem uma coisa boa, espontaneamente, ser grato. Isso significa que nós temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quem é que disse isso? Foi Jesus. Pois. Claro, foi Jesus. Eu agradeço aquilo que eu vejo. Se as coisas boas estão acontecendo e eu não as vejo, eu também não agradeço. Então, começar a perceber que até uma flor tem a dinâmica de Deus nas nossas vidas, no nosso crescimento. Aquela beleza, a estrutura, a sua arquitetura. Então, Deus está em tudo, até num simples olhar. Na possibilidade de ajudar alguém. Possibilidade de fazer. Isso é uma grande bênção. Okay? Então, esse movimento espontâneo da gratidão, ele vem da nossa consciência. Por isso estamos aqui hoje, todos. Por isso é que estudamos, trabalhamos, fazemos cursos ou não, mas precisamos manter recentrados estes valores. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício. Sem que se faça mistério, interrompamos o nosso trabalho. Espera aí, repararam que é espontâneo? O quadro é mais ou menos este. Recebi uma boa notícia. Reparei que algo melhorou aqui ou acolá. O comportamento de alguém foi mais saudável. Uma pessoa que eu amo, sinto que melhorou. Eu não preciso parar o que estou a fazer, Senhor. Aquela coisa, né? Eu sou uma pessoa boa. Uma pessoa muito boa. Vou agora me afastar de todos. Eu tenho aqui uma coisa para fazer. Não, gente. Sermos discretos. Porque o que conta é a nossa emoção. É aí que nós comunicamos com Deus. Aí nós vemos aquela coisa e agradecemos a Deus. Que as palavras dadas, que a oportunidade que surgiu e por aí fora surtiu efeito. E foi bom. Então eu agradeço. E se as dificuldades se mantiverem, eu agradeço o amparo que continua a existir sobre aquele processo.
Agora, que seja espontâneo. Não é preciso muitas novelas. Lembra que nós falamos logo no início? Simplicidade. São as emoções que contam. Está bem? Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Lembra no início? Podemos pedir coisas materiais? Sim, mas não consiste só nisso, obviamente. Né? Ou seja, quando nós pedimos ou quando obtemos, não são coisas só materiais. Devemos também agradecer-lhe as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos e as melhorias que encontramos nos outros, no trabalho que se realiza. Mas as inspirações, as boas ideias, devem ser trabalhadas emocionalmente em forma de gratidão. E ele diz, ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso, aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Sintonia. Olha, livrei-me de uma situação difícil. Escapei, olha, dou graças a Deus. Olha, ainda bem que eu tive aquela ideia. Se eu fosse por ali, meu Deus, não sei o que isso ia dar. Né? Okay? Ainda bem que eu falei aquilo. Estou a ficar bom nisso. Não. Agradecer a inspiração. São desnecessárias para esse efeito longas frases. Perdão? São desnecessárias para esse efeito longas frases. Simples. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras. Senti, agradeci, liguei e continuo a viver. Do lado de cá, que eu vim para a Terra, né? O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede, lembra-se do espontâneo, dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Por quê? Granjeia a simpatia dos bons espíritos. Porque eles sentem... Desculpa, Júlio. Porque somos gratos, agradecemos e eles gostam. Eles também gostam de boas palavras. Júlio. O que nós fazemos, eles gostam, porque sentem que nós estamos a melhorar. Eu chegar e tiver a elogiar o Espírito, muito obrigado por ter feito isto, você é um anjo, um guardião, não sei das quantas, atribui uma série de nomes. Ele não está preocupado com isso. Aliás, ele até vai pedir, faça isso. Agradeça a Jesus, que muita gente, até os pedem, agradeça a Jesus, encaminhe a gratidão para Ele, porque nós somos meros instrumentos. E este é um facto. Então, a emoção espontânea de agradecimento deixa os espíritos que estão conosco felizes, porque eles se apercebem que nós estamos a entrar em sintonia e, por consequência, estamos a nos melhorar. Então, o que os felicita é a nossa melhoria. Porque o que é que eles estão a fazer conosco? Eles estão a nos auxiliar junto à Terra para que nós nos desenvolvamos. É isso que lhes traz alegria. É como os nossos filhos. Nossos filhos têm um bom comportamento, nós ficamos felizes. Nossos filhos falam muito. Né? A gente gosta de ver a prática. Não é? Tudo bem? Então, depois de saber estas coisas, né, como é que nós fazemos a prece? Simples assim. Já adquiri esses valores? Ok. Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos e especialmente a ti, meu anjo guardião. Lembrar que estou a agradecer por um favor obtido. Né? Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e, ao mesmo tempo, isto é um grafismo nosso, afastai de mim a ideia de não o aproveitar somente para o bem. Aquilo que me chega de benefício, que eu aplique para o bem. E que eu não me esqueça disto. Não é para vaidade, não é para tirar proveito, a característica não é da soberba, não. É para o bem. Agradeço-vos em particular o tal favor obtido. Tudo bem? Olha, né? Tinha bastante, não tinha? Uhum. Mas eu fiz de propósito, que se não desse tempo...
Isto é simples. A nossa comunicação com Deus, com os nossos benfeitores, deve ser estruturada nessa simplicidade. Quando Allan Kardec se abalança a fazer este trabalho tão racional, de certa forma, ele está a dizer para nós abandonarmos as nossas fantasias na relação com Deus. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, eu sei que muitas vezes há essas perguntas e por aí fora, portanto eu vou fazê-las. Né? Então, se eu quiser falar com os benfeitores espirituais, com o meu anjo da guarda, eu posso acender uma vela? Bom, Posso. Vai fazer algum efeito? Para o anjo da guarda, vai fazer algum efeito? não. Zero. Não tem efeito nenhum. Para o meu bem-estar emocional, vai fazer? Então acende a vela. Agora, eu preciso ter a noção de que é uma necessidade minha. Porque o anjo da guarda, ou Deus, uma vela, 10 velas, 100 velas, a única coisa que corre o risco é ter um incêndio em casa. Não é? Mas não vai atrair mais ou menos espíritos. O que é que vai atrair bons ou maus ou mais ou menos espíritos? É o meu pensamento, as minhas ações, as minhas emoções. Então a vela não faz diferença nenhuma. Materialmente, zero. Psicologicamente eu quero fazer, faço. Tudo bem, mas que eu não tenho uma dependência. Aí eu não tenho uma vela para acender. Eu tenho que ir ao supermercado comprar umas velas para poder fazer a prece. Gente, faça a prece e depois vá comprar as velas com tranquilidade. Isso e muitas outras coisas. Tá bem? Nós temos um aconselhamento, uma sugestão constante, que é a reunião do Evangelho no lar. Em hora certa, dia certo, regularmente. Por uma questão de disciplina. Disciplina não é o rigor que a pessoa... Não, disciplina é o fazer bem de forma constante. Então, por que não tendo fórmulas se sugere a reunião do Evangelho no lar? Para que nós tenhamos regras de ter recentrado semanalmente, para não falar das preces do dia a dia, em família. São momentos maravilhosos. Às vezes as pessoas só conseguem fazer sozinhas porque a família não quer. Não tem problema. Façamos-lo, porque faz-nos bem ter essa hora, esse momento, em que os próprios benfeitores espirituais sabem que naquele momento nós seremos, ou estamos a nos colocar na condição de instrumentos do bem, doando boas energias. Às vezes nós temos um vizinho que está doente, uma vizinha que está doente, e nós estamos preocupados e por aí fora. Naquele dia os benfeitores, olha, vamos na quarta-feira às 21 horas à casa do Antônio, porque o Antônio está a fazer a reunião do Evangelho no lar e o vizinho está a precisar de ajuda. Então vai a corrente médica e espiritual, vão os espíritos que tratam dessas questões, comunicam com os benfeitores do vizinho e programam um tratamento para o vizinho. Ah, mas não poderia acontecer se eu não fizesse a reunião do Evangelho lá? Claro que poderia. Mas isto tem uma organização. E o facto de nós podermos colaborar já nos coloca numa posição saudável em termos espirituais, incluindo o nosso lar. Então reparem que rituais, mecanismos exteriores não servem para nada. Zero. A nossa disciplina no fazer e no sentir é que nos vai dar essa estrutura de vigilância na nossa encarnação. Está bem? Alguma questão? Dá-lhe uma? Não havendo, vamos encerrar o trabalho. E eu sei que são 11h10, mas vão-me permitir agora ler novamente esta mensagem, porque ela vai soar aos ouvidos já de outra forma. Vocês vão estar mais atentos, ok? Vão fazer correlações mentais com o que foi aqui estudado. Então é assim que vamos encerrar o trabalho e depois fazemos uma prece, está bem? Lembrando que hoje não há o passe individual. Então a pergunta é: estás doente? Vamos por aqui. Os bons acordes musicais elevam a nossa alma. Qual é o nome da lição? 86 a lição, está bem? Estás doente? E Tiago?
escreve: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? Perdão. De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Fechando os nossos olhos, deixando-nos embalar pela música suave. Elevamos o nosso espírito, elevamos-nos enquanto espírito e buscamos a figura excelsa de Jesus. Ensinaste-nos, Jesus, a oração mais simples,
mais profunda e completa sobre os valores da vida. Disseste-nos para que orássemos assim: Pai nosso, Pai de todos nós. Se unimos os nossos pensamentos agora, Jesus, é porque não dizemos meu Pai. Dizemos Pai nosso, que estás nos céus. Que assim nos vês e estás conosco. Santificado seja o teu nome, Pai. Através de nossas ações, de nossas melhores emoções, que aprenderam a perdoar, conforme nos ensinas. Venha a nós o teu reino, que deveremos construir em teu nome. Seja feita a tua vontade na terra, como assim já é feito nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O alimento do espírito, o alimento do corpo, a alegria de trabalhar para o conquistar, de fazer o nosso esforço e sentirmos-nos felizes por isso. O pão nosso de cada dia, assim nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, como nós temos feito um esforço para sermos saudáveis, perdoando e libertando quem porventura nós entendamos que nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações. E livra-nos. Livra-nos de todo o mal que porventura existe em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que os desafios da vida não são o mal. O único mal é aquele que porventura então permaneça conosco. É desse que precisamos nos libertar, buscando-te como nosso Pai. Nesta manhã, Senhor, amado Jesus, viemos ver as letras, a mensagem através até do testemunho de nosso querido Allan Kardec, teu mensageiro. E por isso, como o tema é oração, querido Jesus, nós vamos fazer silêncio e cada um de nós terá a oportunidade de orar com esta consciência de luz sobre todas as dificuldades. Mas vamos ter a humildade de pedir, de agradecer e louvar. Vamos orar em silêncio. Os instantes parecem poucos. A essência de nossas emoções, Jesus. Teus benfeitores
que já as conhecem. Aqui nos auxiliam em Teu nome, Mestre. Diante de todo o trabalho espiritual desta manhã, em que todos fomos beneficiados, aqueles que se vinculam a nós nos dois planos da vida, também receberam este benefício. Mas nós, Jesus, que aqui estamos encarnados, somos primeiros beneficiários da luz que nos chega através dos Teus trabalhadores. Então que estas luzes se espraiam e envolvam outros irmãos, despertando-lhes a esperança, a alegria de reviver, onde quer que se encontrem. Que a Tua paz nos acompanhe. E um pedido especial, Senhor. Pelos lares aqui representados. Pela missão que cada um tem em sua própria vida. E na relação direta com aqueles que os acompanham. Todos nós, Jesus, queremos que o nosso lar seja também uma morada Tua. Faça-se a Tua luz, Senhor, para que sejamos trabalhadores intimorados da Tua mensagem, aonde quer que estejamos, para servir, para ajudar, também onde quer que estejamos. E que assim seja, Mestre querido.